Bom dia a todos, bom dia, professora Grazi aí, já te agradeço pelo convite, né? Sou muito fã da Grazi por todo o desenvolvimento que ela faz aí no ecossistema, no Desbravale, no nosso Desbravale, no empreendedorismo feminino, né? Então a gente consegue acompanhar e ajudar algumas vezes, né? Nem tantas vezes como a gente deveria, né? Mas ajudar. Tem muita coisa boa acontecendo e a Grazi faz parte disso e desenvolve, né? Aos demais, né? Estendo os cumprimentos. Moacir, conversei ontem com o Barrichello, mandou um abraço para ti. Falou aí que vocês eram aí até parceiros de sala e já conviveram bastante tempo juntos aí no Chapecó, né? Então, assim como vocês, né, quase todos aqui, a maioria, né, eu também trabalho numa instituição, numa universidade, né, na Chapecó. Como a Grazi comentou aí, eu sou o gestor de negócios do Parque Científico e Tecnológico Chapecó Arroba. Sou responsável pela parte da infraestrutura, né, e pelos negócios do parque. E isso, eu sempre brinco, né, isso tende a fazer com que eu trabalhe para garantir o sucesso, né, de todos os programas e das empresas, dos parceiros, né, que estão lá dentro, né. Então, acho que isso é uma grande responsabilidade. Quando a gente consegue compartilhar isso, a gente fica muito contente, né. Então, já comentando, Grazi, eu não tinha entendido muito bem, né, qual que era aqui o objetivo, né, do momento. Então, eu trouxe uma apresentação aqui, não sei se ela vai atender as expectativas, né. Tentei não trazer muito conceito, né, e agora eu vi que é uma capacitação, talvez eu poderia trazer uma parte mais conceitual, mas a gente fala um pouco, então, do conceito, um pouco da prática, o que a gente tem, né, o que existe um parque científico e tecnológico em Chapecó, e quem que são as empresas, quem que são os parceiros que estão lá hoje, né, e talvez como cada um de vocês aí pode participar disso, né. Talvez uma parte de cooperação institucional, né, entre a Federal UFS, entre a Chapecó, acho que deixa para um outro momento, que isso precisa ser acordado, né, mas eu já convido cada um de vocês aí, como pesquisador, como professor, a trabalhar conjuntamente com nós, porque isso que a gente faz num ecossistema, né. Então, independente das instituições, né, a gente consegue, como pessoa física, a gente consegue, como membro ou agente, né, empreendedor, né, a gente fala quando um agente vai lá e consegue empreender em alguma maneira, né, dentro da sua instituição, ela está, consequentemente, levando aí o conhecimento para todos os lugares, né. Eu vou tentar compartilhar aqui a apresentação que eu fiz, eu até cheguei a fazer um PDF depois, porque eu sabia que poderia, no momento que eu colocar a tela cheia, pode ter algum problema. Então, eu vou compartilhar o PDF aqui, pode ser que seja mais funcional. Legal. Vocês estão vendo em tela cheia, pessoal? Tá? É isso mesmo? Show de bola. Na verdade, a gente não está vendo o PDF em tela cheia. Ele está centralizado, mas a visibilidade está boa. Agora sim, Tá. melhor. Ah, legal, legal. Agora entendi o funcionamento aqui. Vamos lá, pessoal. Então, trouxe algumas imagens aqui, né? Não me estender muito, né? Falar um pouco do Parque Científico e Tecnológico e já puxo uma brecha aqui, Grazi, porque um momento quando a gente iniciou nossa conversa falou muito polo, né? Polo tecnológico, polo, né? E aí, se a gente começar a entrar em conceitualização, o que é um polo, o que é um parque, né? A gente vai ficar horas aqui, capaz de terminar o dia, a gente não conseguia abranger tudo isso, né? Mas uma coisa bem legal que eu gosto de separar aqui, polo, às vezes é um aglomerado, né, de instituições ou empresas e que não estão necessariamente no mesmo espaço, né? Então, eles não têm uma densidade naquele espaço, né? Então, por exemplo, um polo petrolífero, né? O polo de associação de empresas. Às vezes eles estão um pouco mais separados e não necessariamente no mesmo espaço, né? E um parque, né, dentro de uma tipologia de habitat de inovação, né, ele é algo que está bem denso, né, com uma alta densidade de prédios ou espaços, né, dentro do mesmo terreno, né? Então, o que a gente tem hoje, né, a gente diz que iniciamos pequenos, né, e devagar, mas temos já o prédio 1, né, que é o Centro de Inovação Tecnológica. Esperamos que em algum momento, né, num momento muito próximo, a gente tenha o prédio 2, o prédio 13 e assim muitos outros espaços, né, no nosso parque,
né? Mas hoje o que a gente tem é o prédio 1, né, que é o Centro de Inovação Tecnológica. Ele está localizado aqui, ó, se a gente pegar um no Chapecó, talvez, não sei se vocês conseguem enxergar o meu mouse aqui, pessoal, mas a um no Chapecó aqui, ele está bem grudado aqui na um no Chapecó, né? Vou tentar dar um pouco mais de zoom, porque essa é a rua, aquela que passa costeando o Parque da IFAP, né? Então a gente faz esse caminho aqui para chegar no Parque Chapecó-Arroba, né? Então, o início das atividades, né, ele tá previsto para 1/5, então a gente está um pouco mais de um mês, e o trabalho foi gigantesco para chegar a esse momento, né? Eu acho que vocês, como instituição pública, também vocês sabem que, às vezes, as construções e a parte, né, que a gente brinca do hardware, né, da infraestrutura, ela não sai no tempo adequado, né? Mas a gente brinca que aqui o prédio está ficando pronto no momento certo, né? O ecossistema está mais preparado para receber, né? Chapecó e a região está mais preparado para receber esse espaço agora, né? A instituição, a UNO Chapecó, está mais preparada para receber esse espaço agora. Então, talvez se isso acontecesse, né, alguns anos atrás, porque a obra demorou 6 ou 7 anos, talvez a gente teria muito mais dificuldade para habitá-la, né? Mas hoje a gente já tem o prédio 100% cheio, né? E isso com as salas de ocupação delas, né? Trouxe algumas imagens internas, mas não muitas, porque gostaria que vocês ficassem com uma vontade de visitar o espaço, e ele estará aberto, né? A gente está de portas abertas aí, porque a casa é de todos, né? Trouxe algumas fotos aqui, mas eu não gostaria de me estender nelas para realmente deixá-los com vontade, né? Esse centro de inovação de Chapecó, ele não está isolado, né, dentro de Santa Catarina, né? Existe uma rede catarinense de centros de inovação. Eles estão espalhados pelo estado, isso, assim como a UFFS, né, ela tem nessa descentralização aí algo que é muito positivo para o desenvolvimento regional, né? Então, é muito claro quando a gente vê, né, até pela quantidade de centros de inovação, a litoralização do desenvolvimento. A gente tem Joinville, Jaraguá, São Bento, né, e descendo ao sul até Criciúma, uma alta densidade de centros de inovação. E quando a gente traz para o oeste, né? A gente tem até o amigo Emerson aqui, e a gente tem Lages, Caçador, Videira, Joaçaba e Chapecó. Espera que essa rede ainda cresça muito para o oeste, né? Tem planos para Concórdia, tem planos para São Miguel do Oeste, né? São Lourenço. Então a gente espera que continue essa descentralização, porque é muito importante, né, que no interior aconteçam também esse desenvolvimento, né, e uma política de promoção da inovação. Lages foi o pioneiro aqui, né, nessa rede catarinense, foi o primeiro a receber um centro de inovação. Hoje a gente já tem outros, né, em atividade, tem o prédio da CAT, que talvez muitos de vocês já conheçam, que está integrado a esse centro, tem o Agora Park em Joinville, existe o espaço de Jaraguá, que já está funcionando, Joaçaba acabou de inaugurar, e a gente começa as operações de Chapecó aqui a partir de 1º de maio, né? Então é um espaço, né, destinado à promoção de política de inovação. A entidade gestora do Centro de Inovação de Chapecó é a Fundeste do Chapecó, né? Mas a comunidade toda vai se beneficiar disso, né? Então, novamente, puxando aquele gancho que inicialmente aí eu comentei, né, sobre as tipologias de habitats de inovação. Esse aqui, Grazi, eu botei mesmo para a gente entrar numa discussão mesmo conceitual, mesmo que seja bem básica, né? Porque a gente precisa entender disso, né? Entender que o habitat, podem existir diversos tipos de habitats de inovação, e todos eles, né, são espaços, né, sejam físicos ou virtuais, que eles promovem, né, o desenvolvimento por meio da inovação. Então, a inovação está muito ligada à experimentação, ela está muito ligada ao risco, ela está muito ligada a novos valores culturais, né? E eles podem ser de diversos tamanhos, né? Eu gosto de explicar, né? Existem algumas maneiras de explicar isso aqui. Eu gosto de começar aqui por dentro, né? A gente entender que aqui são os menores espaços, os menores tipos de habitats de inovação, né? Um coworking, né? Pelos seus valores, sua cultura, ele é um habitat de inovação que trabalha de alguma maneira, né? Ele está lá cedendo espaço, cedendo networking para empreendedores, para empresas, né? E
ele, por si só, ele é um habitat de inovação, mas realmente muito pequeno, né? Uma incubadora, né, que aí pode ser uma pré-incubadora, um tipo de espaço, uma incubadora ou uma aceleradora, também são habitats de inovação. Os maker spaces, né, tipo os Fab Labs, também são espaços, são habitats de inovação, assim como dentro das nossas instituições, né, os niches, né, podem ter um espaço físico bem decorado, alguma coisa assim, ou simplesmente somente uma sala dentro da instituição, mas eles estão ali para promover políticas de inovação, né? Então, é muito fácil, né? E isso a gente comenta para todo mundo que é muito fácil pegar um prédio cheio de puff colorido e chamar isso de habitat de inovação, chamar isso de centro de inovação, chamar isso de parque. Mas, na verdade, o contrário é o que é muito difícil, né? Tu precisa de muito esforço, muito trabalho de todo mundo para que os agentes que estão dentro daquele espaço, eles entendam que a inovação ela precisa, né, de alguns valores que são de colaboração, de cooperação, e isso a gente talvez é um dos maiores esforços, né, que todo mundo tem que fazer. Então, todos esses habitats de inovação que são pequenos, eles estão dentro de um centro de inovação. Então, nosso centro de inovação aqui de Chapecó, no município de Chapecó, eles têm quase tudo isso, só não tem o Fab Lab, Espaço Maker aqui, já entrou em projeto, a gente viu que não era adequado instalar num primeiro momento, mas eles estão dentro de um centro de inovação, que é o nosso prédio 1 aqui do Parque Tecnológico. E existe também aqui, né, um parque que ele é maior do que o centro de inovação. A ideia, né, que é a partir do prédio 1, que é o nosso centro de inovação, tenhamos outros prédios, né, sejam laboratórios de pesquisa, sejam prédios de empresas, né, e aí esse conglomerado, né, de prédios aí que vão formar um parque mais robusto, né. Quando a gente talvez não tenha nesse slide aqui, mas quando a gente faz a diferenciação de um parque tecnológico, de um parque científico e tecnológico, é a presença forte da universidade, né? Então, nesse Chapecó, a gente tem a presença da Chapecó, que é a âncora do parque, né? Fazendo, né, e trazendo com que o conhecimento gerado na universidade ele possa ser transformado e aí virar para ser transformado em novos serviços e produtos inovadores, né? Então, essa é uma diferença que a gente traz um parque tecnológico, que ele é focado mais na pesquisa, desenvolvimento de empresas já estabelecidas e num parque científico e tecnológico que ele também ele puxa esse científico aí para o conhecimento gerado, né, por meio da pesquisa dentro das instituições, né? E aí algo um pouco maior do que um parque, né, se a gente começar a olhar mais de fora, né, aí a gente está falando de conceitos de cidades inteligentes, distritos de inovação, e aí que são algo realmente maiores do que realmente os parques, né? Então, vou seguir aqui o que a gente trouxe, né? E como que a gente faz, né? Por que é necessário, né, que dentro desse espaço, para promover a inovação, para ajudar a diminuir o risco, né, da experimentação de empresas e negócios inovadores, né, a gente tem que ter uma série de serviços que possam dar esse suporte para essas empresas, para esses empreendedores, para esses professores, pesquisadores e assim por diante, né? Então, aí é o que a gente traz, né? Além da aceleradora, incubadora e pré-incubadora, como a gente citou anteriormente, né? Aí a gente traz também o capital, que está muito ligado aos investimentos, né, públicos, privados, subvenção ou aceleração, ou algo que a gente pode trazer para dividir esse risco, né? Incentivos fiscais, que é a parte do governo, né? E os editais de fomento também, que já acontece e talvez todos nós aí sabemos da importância disso, né? E aí toda a parte de negócio, network, divulgação, contratos, que a gente consegue com que a presença da universidade, centros de pesquisas e um parque científico e tecnológico dão um suporte para isso acontecer, né? Então, posicionando um pouco, né, do que é esse Centro de Inovação, esse Parque Tecnológico de Chapecó, uma central de soluções para quem busca inovação. O posto Ipiranga, né, brinca talvez um professor pesquisador como vocês aí, ele venha até o Parque Tecnológico e pergunte, tá, como é que eu posso resolver isso? Então, nós temos um escritório de projeto que pode ajudar numa parte,
tem o NIT, né? Eu sei que muito bem desenvolvido aí também por vocês, mas existe o NIT, que pode ajudar na interação entre o setor produtivo e as empresas. Existem os outros programas, uma incubadora, o centro de residência, e essa central de soluções ajudaria para isso, né? Para você ter em um lugar, né, uma parada, uma única parada e a resolução dos seus problemas, né? Então, um parque científico e tecnológico também ele é muito ligado à tríplice hélice, né? Então, você vê a presença da universidade, você vê a presença das empresas, do setor produtivo e o governo. A gente tem que desenvolver uma política de inovação e ela não pode ser somente uma responsabilidade do governo, né? Então, quando a gente entende que política ela é algo que é muito mais abrangente do que somente o governo, né? Eu acho que a união da tríplice hélice, né, para que isso aconteça, né, com o lado das empresas buscando soluções inovadoras, o lado da universidade, né, ajudando a criar soluções inovadoras, né, e o governo, né, a gente brinca, né, não atrapalhando, mas é brincadeira, mas ele precisa realmente criar, estar muito próximo, né, porque o ciclo de desenvolvimento por meio da inovação ele tende a não ter fim, né? São ciclos que acontecem, né? O início, meio e fim, mas sempre gerando outros ciclos. A inovação ela vai gerar produtos e serviços inovadores por meio de um conhecimento, seja o conhecimento que está na universidade, o conhecimento popular, né? E no momento que você tenha produtos e serviços inovadores ganhando mercado, eles vão estar gerando tributo, esse tributo vai estar sustentando o Estado pode criar novas políticas inovadoras e aí sim os ciclos podem ser constantes. Então isso é bem importante a gente entender porque esses ciclos, o governo precisa entender, né, que a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação ela é um investimento de longo prazo e que ele certamente dá retorno, né? Então, as nossas missões aqui, né, como Centro de Inovação, como Parque Científico, né, é ativar o ecossistema de inovação. A Grazi fala tanto isso, né, e aqui em Chapecó há um bom tempo a gente já vem, né, talvez de uma maneira muito orgânica, as instituições entendendo a importância disso, mas muito puxado pelas organizações sociais, né, criar também uma cultura inovadora, empreendedora. Então, se nós queremos que nossos jovens criem soluções, eles precisam entender que essa cultura ela existe, que ela possa ser desenvolvida, que isso pode integrar e ser, né, a carreira, integrar a vida desses jovens, né, e consequentemente gerar e escalar negócios inovadores para manter esses ciclos positivos, né. Então, eu vou falar um pouquinho do espaço, o que tem lá dentro, né? Só para também, não há um momento de fazer propaganda e dizer, ó, o espaço é fantástico, o espaço é isso, não. O espaço a gente vai construí-lo com o tempo, né? Nós estamos já 100% cheios, porque tem muitas empresas, vou citar algumas que estão lá dentro, os programas, as startups, né? Mas a gente entende que os valores e aquilo que realmente importa dentro desse espaço a gente vai criar com o tempo. A partir do dia 1/5, os próximos 10, 20 anos, né? E aí que a gente vai fazer essa construção. Lá a gente já está operando aí, né, há algum tempo, né, Emerson? E a gente vai ver e poder ouvir um pouco dessa história, né? Então a gente tem um prédio, né? Não parece tão grande de fora, mas um prédio gigantesco, com 3.800 metros, né? São divididos em 6 pavimentos aqui e todo ele projetado para que conexões aconteçam, né? Projetado para que, no momento como a gente está agora, talvez fazendo uma reunião, se a gente não tivesse virtualmente, né, e espero vê-lo no espaço de uma maneira presencial logo, nós estivéssemos talvez sentados ali numa roda e de repente chegar algum outro professor que passa aqui, a gente vai conversar com ele, algum outro empresário passando nesse espaço, a gente vai encontrá-lo novamente. E essas conexões são muito importantes para que a confiança, né, entre as pessoas e entre as instituições aconteça, e aí sim a colaboração possa ajudar na inovação, né? Então, quando a gente tem um hub, né, um espaço onde as pessoas começam a frequentar e começam a se conhecer melhor, elas vão começar a confiar uma nas outras e aí sim abrindo um gigantesco potencial de colaboração e consequentemente, inovação, né? Então, a gente tem no térreo tem um auditório, que é encontro para eventos, né? Tem um lounge, que é encontro para um momento também para encontros, reuniões informais. Tem o café, que é para isso, né?
todos os andares, existem 3 andares tipos aqui, ele tem a área, o lounge, que é a área central dele, ele tem espaços para que as empresas que estão dentro do espaço saiam e comecem a interagir uma com as outras nesse espaço, né? Então isso também é bem bacana, né? E aí existe também um espaço multiuso, né? A gente chama de ático, que é um espaço para eventos, né? Espero receber os amigos em breve aí para passar o conhecimento, dar uma palestra aí para os empreendedores, para todo mundo que está lá, porque a gente sabe da importância de trazer, né, professores e pessoas como vocês aqui para dentro do espaço enriquecedor como esse, né? Então, trazendo algo que precisa ter, né, no espaço, e aí eu trago novamente a exemplificação que é muito fácil a gente fazer um prédio, contratar um arquiteto, encher de puff colorido e chamar isso de incubadora, de centro de inovação, chamar isso de parque tecnológico, né? Mas o que a gente precisa entender, né, e as pessoas, as instituições que estão lá dentro, é que os valores, né, são diferentes a cada vez mais, e o Covid talvez acelerou isso, né? E aí a gente tem que entender que a colaboração, o compartilhamento, a transparência, o empoderamento, né, são valores modernos e que precisam estar presentes nesse espaço, né? Então, a competição, o momento que era competição, né, por que não no momento a gente colaborar, né? Eu comentei anteriormente que institucionalmente a gente é um pouco mais difícil a relação, né, da universidade da Uno-Chapecó com a federal, mas a gente sabe que existe a colaboração entre os professores, entre as pesquisas, e isso precisa acontecer cada vez mais, né? Então, em algum momento, alguma empresa vai precisar de uma pesquisa que não existe dentro da Uno-Chapecó, a gente espera aí convidá-los, né? Ó, existe um grupo de pesquisa na Federal que pode estar fazendo isso, e isso a gente tem todos a ganhar, né? E aí o compartilhamento de informação, de ideias, de infraestrutura, que como estou hoje aqui, espero recebê-lo em breve, né? Compartilhando o conhecimento e não só acumulando, né? Então, a desconfiança pela confiança, a culpa pela responsabilidade, a guerra pela paz, o medo pelo amor, né? E a separação pela unidade. Então, são valores que a gente espera ter, né, dentro desse espaço, né? Eu trouxe algumas empresas residentes desse parque tecnológico, né? Aí quando eu digo empresa, tem instituições também, né? Existe um edital aberto, ele aconteceu em dezembro de 2020, né? A UFFS poderia ter a oportunidade de até entrar nesse edital, ia ser bem bacana, né? Mas a gente entende também a não presença nesse momento, pode ser que no futuro esteja presente, né? E eu trago as empresas residentes mostrando para vocês entenderem que tipo, né, de empresa pode estar fazendo essa interação com um parque, né? Então, não são somente startups, não são somente grandes empresas, não são somente laboratórios. Então, a diversidade disso que é importante. Então, se fosse somente empresa de software, o resultado seria de um jeito. Se fosse somente startup, seria de outro, né? E nessa diversidade que eu acho que todos ganhamos, né? Então, eu vou citar bem rapidamente, mas mais tentando mostrar para vocês aí qual é a diferença, né, entre uma e outra e por que a importância dessa diversidade, né? A Agrinis é uma empresa de software, de soluções para gestão agro. Ela está em Florianópolis e há muito tempo se pensava por que não estou no oeste, né? Então agora a Agrinis vem para o oeste com o laboratório dela e é muito importante, né? Porque as propriedades rurais aqui utilizam o software, né, da Agrinis e talvez a comunicação com eles, que o pessoal está em Floripa, né? A gente vê que o desenvolvimento tecnológico Floripa acontece, mas a vocação da nossa região é muito mais agro do que eles, né? Eu acho que isso é realmente bem importante, né? A Tiba Brasil, ela traz uma spin-off, né? Que, para quem não entende, né, o conceito de spin-off é você ter uma criação de uma nova empresa dentro de uma empresa já existente, né? Que ela vai aos poucos se desligando dessa empresa principal. Então, essa ativa, ela fez uma solução que é a Cosmos System, que ajudou primeiro ela, né? E agora ela está abrindo uma empresa para vender isso para os próprios concorrentes dela, né? Então, trazendo essa spin-off e utilizando o espaço para isso, né? Serumar, que é uma empresa de propriedade intelectual, mas muito mais focada na prospecção tecnológica e propriedade intelectual, e não somente aquele serviço de
a vender marca, registro de marca. A gente vê que tem muita empresa disso, tem umas que trabalham bem, outras não tão bem, né? Mas a gente entender que existe um processo de prospecção tecnológica, isso pode ajudar muito nossas instituições aí a desenvolver tecnologia, né? Então, DEATEC é a associação, né, das empresas de tecnologia aqui do Oeste Catarinense. Então, o DEATEC é o parceiro da CAT aqui, então ela traz o seu núcleo para cá de pesquisa e desenvolvimento das empresas para cá. Desbravador é uma empresa de software, a maior empresa de software de Chapecó. Dotse é uma empresa jovem, né? Quando eu digo jovem, é mais na cultura, que ela traz muito uma cultura de startup e seus líderes entendem, né, esses valores de compartilhamento e colaboração. Ela faz soluções para a área agro e para a área de logística, né? FCTER é uma fundação de energias renováveis, né? A gente entende que a geração de energia ela precisa buscar fontes renováveis, né, fontes mais limpas. A FCTER é uma fundação e ela está dentro desse espaço para fazer esse desenvolvimento de soluções de energia renovável. A Hub2B é um exemplo bem bacana, pessoal, porque talvez a incubadora, né, da Federal ela é um pouco mais jovem, mas a Hub2B ela passou dentro da incubadora da Uno Chapecó, ela fez todo o processo, ela entrou na parte de ideação, pré-incubação, incubou, se graduou, saiu de Chapecó, abriu até um escritório em São Paulo, no meio da pandemia ele retornou, e como um incubado, que hoje já é uma empresa, né, já é uma startup, né, que é uma empresa bem consolidada, ela retorna para fazer para outro tipo de pesquisa e inovação e ampliar sua empresa dentro do espaço, né. A Quêmia, que é uma empresa de tratamento de efluentes, é uma empresa um grande leque de pesquisa e interação com a universidade. Norte Engenharia, um projeto que visa implantar uma indústria de processamento de carcaça de animais, uma legislação que ela existe no Brasil, não é cobrada porque não existe solução para isso. Então a Norte Engenharia vem pleitando isso, né? Renovige, né, uma empresa gigante na nossa cidade, aqui tem faturamento, acho que esse ano foi acima de 500 ou 700 milhões, algo realmente gigante que ela precisa olhar para o futuro e entender onde eu preciso chegar para me sobreviver no futuro. Então, ela traz seu laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação para dentro do parque, né? A Schumann, e aí a gente olha muito para a Schumann como aquele vendedor de sofá, de TV, né? A gente esquece, né, que talvez as empresas que estão inovando muito no mundo, Magazine Luiza, né, é um varejista, a gente vê a Amazon, né, que é um varejista online, mas uma das maiores empresas no mundo, e a gente vê uma empresa varejista aqui de Chapecó já fazendo soluções tecnológicas, estão com uma solução de banco digital e estão pensando nesse desenvolvimento futuro. Então, traz seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento para dentro do espaço, né? Seedcap, que é um grupo de investidores de Chapecó, montando uma aceleradora de startups. SomaSul, né? E aí a gente traz outro exemplo da diversidade, né? A gente teve até agora, empresa de software, teve fabricantes de tecnologia como a Renovige, a gente teve modelos de startups que deram certo, a gente teve fundações que estão ali dentro, e a SomaSul, ela é uma integradora de soluções tecnológicas para a indústria. Ela integra soluções de rastreabilidade, robótica, laser, trazendo, né, para a indústria, que aqui na nossa região a gente sabe que é muito de frigoríficos, né, mas trazendo tecnologia integrando, né. Então, no momento que ela coloca um laboratório de desenvolvimento dentro de um parque, ela quer aplicar e entender essas soluções cada vez melhor alinhada com a comunidade, né. A gente tem a T-Web, hoje ela pode ser caracterizada como uma software house. Então, sabe quando a gente, e talvez isso dentro da instituição de vocês deve acontecer muito, né? Chegar talvez uma empresa, um aluno dizendo, ó, preciso fazer uma solução assim, preciso criar um aplicativo, um software assim. E talvez não é papel de vocês, né? Então, daqui com que as demandas cheguem, e vocês como incubadora, como agência, pode orientar esse empreendedor a como desenvolver. No momento que esse empreendedor, essa empresa tenha recurso, ele pode contratar uma software house, né, como a TwoWeb, aí para estar desenvolvendo esse aplicativo, essa solução para eles, né? Então isso dá um tempo de resposta diferente,
do que uma instituição ou no tempo que um empreendedor sem muito recurso pode fazer, né? A Vantec, também novamente uma diversidade, ela é um fabricante de máquinas de uma outra cidade que vem trazer o seu centro de desenvolvimento para cá. Zagonel, uma indústria que faz soluções na área de chuveiros e iluminação eficiente, também um laboratório aqui, né? Então, além dessas empresas, pessoal, desculpa até que me estendi um pouco mais nessa parte das empresas, mas a ideia era mostrar a diversidade, né? Não são somente startups, não são somente grandes empresas, não é somente software, mas é a diversidade disso tudo. E isso a gente fica muito contente, né? Porque para a inovação acontecer e acontecer de uma maneira colaborativa, a gente precisa de diversidade, né? Para dentro do espaço, a gente também traz os programas, né? Os programas, eles vieram, né, de uma antiga estrutura que era a rede de inovação da Chapecó. A partir de 2019, mudou a nomenclatura aqui, né? A gente começou a chamar de agência, mas você entende que é basicamente, né, o funcionamento é semelhante. E é uma série, né, de programas, né, que eles vão formar o software desse prédio, que é aquela estrutura que dá apoio, né, ao desenvolvimento das atividades dentro desse prédio. Uma incubadora, como vocês têm aí também, ao Centro de Resiliência em Software, um programa de aceleração de programadores. Tem o Observatório, que é para trazer cada vez mais business intelligence para a comunidade, né, não somente para os negócios. Tem o NIT, como vocês têm também, o IPPS, Escritório de Projeto, LTS, Laboratório de Teste em Software, né? E aí tudo isso, né, são os programas que vão estar habitando esse espaço e aí sim, né, abrindo cada vez mais a oportunidade da comunidade interagir com esses programas e aí fazer a inovação de uma maneira colaborativa, né? Então, trouxe algumas startups, né? Acho que vai ter até um momento de startups na semana que vem, eu vi no começo da reunião, mas eu trouxe 2 exemplos de startups que hoje já estão dentro da Chapecó e vão estar dentro do parque, né? Mas para vocês entenderem como dentro da instituição de ensino pode surgir startups de sucesso, né? Então a PackID é um exemplo, né, que a gente tem bastante orgulho. Ela nasceu de uma pesquisa, né, do TCC de engenharia de alimentos, mas ela seguiu uma trilha muito positiva, né? Ela ganhou prêmios na Alemanha, foi para a reality show, ganhou investimento de 1 milhão e de uma aceleradora de São Paulo, ganhou novamente um investimento de 1 milhão num fundo de investimentos da Microsoft. E aí a gente brinca, né? Ó, essa galera aqui é sócia do Bill Gates. Então, porque eles estão recebendo grana da Microsoft, e brincar esses caras que são tão fortes, que são sócios do Bill Gates, né? Então, talvez vocês conheçam o pessoal, que é uma startup bem relevante daqui, né? Tem outra, né? Talvez a gente é brasileiro, a gente gosta de futebol e às vezes não imagina que o software de gestão do futebol, de clubes de futebol, ele é feito dentro de uma startup que está dentro de uma instituição de ensino aqui de Chapecó, né? Então, eles desenvolvem uma solução e já tem clientes, né? Atlético Mineiro, Chape, na verdade ele nasceu de dentro da Chape, foi criado a primeira versão dentro da Chapecoense, né? Mas hoje ele já vende para Atlético Mineiro, Internacional, Palmeiras, Santos, trabalhando a LGPD, né, para poder exportar esse software aqui para outros países, né? Então, a gente talvez não imagine que um esporte tão rico, né, e tão presente no Brasil não tinha muitas soluções tecnológicas e que hoje, né, uma startup de Chapecó está fazendo solução para eles, né? Então, não sei se eu atendi, né, a expectativa aqui, trazer algumas informações do que a gente pretendia aqui e do que a gente tem no espaço hoje, né? Mas trazer essa mensagem aí que eu gostaria de convidá-los pessoalmente, cada um de vocês, a gente vai receber com muito prazer, né? Estando dentro desse espaço, para a gente conversar e criar soluções em conjunto, né? Então, gosto bastante, vim de uma federal, né? Vim da UFSC, né? Fiz minha graduação lá. Tenho bastante orgulho por ter também em Chapecó aqui uma federal e estar fazendo a descentralização do conhecimento, trazendo para o interior, né? E sei, né, do enorme trabalho que vocês estão tendo dentro da instituição e do belo trabalho que estão desenvolvendo políticas e desenvolvimento por meio da inovação.
E o caminho é longo, né? Acho que para todos nós, né? Como professores, como gestores e como comunidade, né? Se cada um de nós avançar a todo momento novos passos e avançar para um lugar melhor, aí eu acho que a gente deixa um grande legado aí para as próximas gerações. Fico à disposição para a gente bater um papo também, né? Sei que tem o Emerson aqui que vai apresentar para todos nós, mas já deixo também meus contatos e à vontade para a gente bater esse papo. Procurar como é que eu tiro o vídeo aqui. Perfeito, Rodrigo, muitíssimo obrigada mesmo. Acho que foi excelente, tá? A gente conseguiu ter uma noção, né, do impacto que um parque pode ter no meio. A estrutura muito interessante do centro de inovação, né? Porque também às vezes a gente fala assim, tem um centro de inovação, tá? Mas o que que envolve esse centro de inovação? Bem interessante, porque você voltou com aquele exemplo, onde é que está o centro de inovação, os parques, os distritos. A Luísa tinha comentado um pouquinho sobre incubadoras para nós semana passada, então faz muito sentido o que tu apresentou para a gente, né? E o papel do parque tecnológico. Eu agradeço imensamente, né? Você até comentou, podia trazer mais teoria, mas eu achei ótimo porque se trouxe o conceito, se conectou com o conceito, mas mostrou também como ele se aplica na prática, que é uma coisa que eu acho que nós, na universidade, precisamos cada vez mais interagir, entender até como ele funciona para a gente entender como a gente interage com ele, sabe? Como é que a gente pode melhor também ajudar a fomentar esse ecossistema do nosso lado, né? Enquanto pesquisadores, enquanto universidade. Então, imensamente grata, tá? Brigadão mesmo. E com certeza a gente vai lá visitar vocês, sempre que a gente puder e compartilhar o conhecimento, será um prazer. Já estou te agradecendo porque eu sei que daqui a pouco talvez tu tenha que sair. Aí, Emerson, só vou ver se o pessoal tem alguma dúvida para o Rodrigo, tá? Aí depois a gente fecha contigo, só que como são 8h48, né? Vai ficando o horário um pouquinho apertado para a tua agenda. Pessoal, alguém tem alguma comentário, pergunta? Moacir, Ernesto, vi que vocês ergueram aí a mãozinha. Ernesto, tu quer falar primeiro? Não, eu não pedi a palavra, não, mas parabéns. Então tá. Rodrigo, parabéns pela tua apresentação. Eu acho assim que foi muito mais interessante da forma como tu trouxe do que da parte conceitual teórica. Eu tenho para mim essa parte conceitual teórica é mais uma introspecção, então é melhor estudar separado, né, a teoria para tu entender. Mas quando tu apresenta como é que se dá essa relação, como é que foi feito, eu acho que fica muito mais fácil para depois você ver a teoria, você entender essa teoria, né? Até ali o pessoal da startup que tu falou, a Carol foi nossa bolsista no Chapecó, né? Que é a única menina ali no meio dos dois outros meninos, né? E a Carol foi bolsista de iniciação científica e na época já dava para ver que ela era diferenciada. Trabalhei com o Rodrigo foi meu aluno, foi do centro acadêmico, então, assim, você percebe o potencial de algumas pessoas, né? E a UNO conseguiu trazer um negócio muito legal, foi a oportunidade. Às vezes o cidadão tem uma ideia, tem o potencial, mas não tem a oportunidade, certo? E você trazendo aí para o parque, hoje tem empresas pequenas, médias, grandes, né? Mas tudo isso se traduz em oportunidade, né? Daqui a pouco elas poderiam estar sozinhas e aí perde-se essa sinergia, né? Tenho certeza, né, que esse parque já está dando certo, né? Nem dá para dizer que vai dar certo, porque já está dando certo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Chapecó, né? E eu sei da luta que foi por, cara, mais de uma década, né? Pensando, né, em como fazer isso. E aí eu quero trazer para o nosso pessoal aqui, gente, nós não vamos fazer isso em um ano, 6 meses, 3 meses, entendeu? Então, assim, nós temos que devagarinho. Isso aqui é como se fosse construir um muro, né? Tijolinho por tijolinho, né? Hoje nós estamos assentando mais um tijolinho que é a compreensão, né, de parques tecnológicos. Certo? Amanhã nós vamos fazer uma pequena ação, outra pequena ação, e daqui a pouco esse nosso muro vai começar a tomar uma forma.
né? E daqui a algum tempo, com certeza, nós teremos coisas grandiosas, assim como a Uno Chapecó conseguiu, né? E traz o exemplo aí que o Rodrigo apresentou. Tá? Eu gostaria de fazer uma única pergunta, Rodrigo, assim, ó, como é que vocês fizeram essa prospecção, essa busca? Como é que vocês conseguiram botar essas empresas dentro do parque? Rapidamente, até para não tomar muito tempo. Legal, legal, Marcelo. Eu acho que isso aconteceu com muitos anos, né? Como bem você citou, né? O Parque Chapecó Arroba, ele foi lançado no dia 12 de 2012. Número, apesar do número cabalístico, né? E do tempo, né, de construção de uma obra, né? Novamente, eu digo que ela nasceu no momento certo, né? Por entendimento da comunidade, da própria instituição, da comunidade, dos empreendedores, né, do que realmente é necessário para que um parque assim funcionasse, né. A prospecção ela veio acontecendo durante todos esses 8 anos, né. Foi em momentos, em eventos, em discernimento e espalhar essa cultura do empreendedorismo e da inovação, mas a escolha se deu por meio de um edital, né. Foi em dezembro do ano passado a gente fez um edital, teve participação de muitas empresas, né? E o edital era para ser de fluxo contínuo, né? A gente conseguir, né, deixar esse edital aberto até encher esse prédio. Só que foi muito pouco tempo que, talvez aí foi um sucesso e um trabalho de muitos anos, né? Ele foi em poucas semanas, a gente já tinha mais empresas do que espaços lá, e aí a gente teve que suspender o edital, né? E fez toda uma avaliação, uma comissão e suspender, né, esse edital. E a gente até teve um risco um pouco maior, porque a gente aprovou mais empresas do que salas do que a gente tinha, né? Esperando que no momento, né, que era a sequência do edital, a escolha das salas, alguma pulasse fora. Não aconteceu. Daí, no momento da assinatura do contrato, também a gente esperando que alguém pulasse fora, né? E o que aconteceu? A gente precisou, né, daí dividir uma sala maior em 3 salas, né, para poder abrigar todo mundo, né? Mas foi um risco que a gente tomou, mas no final deu certo, né? E mas quando você traz também, né, das oportunidades para os empreendedores, para os alunos, para os pesquisadores, né? O que a gente quer colocar dentro de um espaço desse, né, é com que no momento que alguém assuma esse risco de querer inovar e abrir o seu negócio, né, eles entendam que estamos dando uma oportunidade de diminuir esses riscos, né? No momento que a gente dá um monte de suporte para o empreendedor, para as empresas, para a área fiscal, para isso tudo, né? A gente tende a diminuir a mortalidade dessas empresas, né? Então, se a inovação ela precisa de uma experimentação, ela precisa tomar riscos, né? O que a gente faz é mitigar esses riscos para garantir o sucesso desses empreendimentos, né? Então, a gente precisa fazer isso, né? Eu cito só um exemplo que uma vez, eu não lembro quem me comentou isso, né? Da importância desse ciclo de desenvolvimento. Existe uma incubadora que é muito bem famosa dentro do prédio da CAT, em Floripa, né? Que é o MidTech. O MidTech ele é bancado, né, muito pelo Sebrae. O Sebrae ele é um agente, não é público, mas ele é sustentado por um dinheiro que vem de tributos, né? E o que acontece? O MidTech está lá há 20 e poucos anos, e talvez foi no ano, acho que lá por 2017, 2018, teve somente uma empresa durante um ano, né, que tinha passado pelo MidTech, ela gerou mais impostos, né, mais receitas por meio de impostos, do que todo o recurso que o governo aportou por meio do Sebrae, né, na história inteira do MidTech. Então, quando a gente entende que os casos do sucesso ele pagam todos os outros casos, né, que venham a falhar, e essa falha não é um problema, que a gente precisa absorver o conhecimento gerado pela falha, né, ou toda a experiência, né, e a casca, quando a gente gosta de falar, quando alguém empreende e não dá certo, né, então todo esse risco, todo esse investimento colocado, ele tem um retorno, né. Então somente uma empresa durante um ano gerou mais impostos do que todo o dinheiro investido naquele programa, né. Então, a gente olhar isso, né, investimento em inovação, em pesquisa, em desenvolvimento,
ele demora para dar resultado. Às vezes o resultado ele não consegue medir, eles fogem, mas eles estão aí, né? Então, gostaria só de deixar mais essa comunicação para todo mundo aí. Então, Rodrigo, muitíssimo obrigada. Tu sabe que tu precisar aí sempre à disposição para o ecossistema, né? E no que a gente puder apoiar, enquanto Agitec também, enquanto UFES, a gente também sempre está disposto aí a contribuir. E se a gente não sabe, a gente vai atrás de quem sabe, né? Sabe que sempre pode contar conosco. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo teu tempo. Eu acho que o Wilson quer comentar alguma coisa. Não, eu queria só parabenizar o Rodrigo pela apresentação e sem tomar muito seu tempo, eu sei que está corrido. Eu não lembro quais as outras, ou quais as instituições, as ICTs hoje que estão, a UNA, a UFFS, tem a UDESC, né? Tem várias outras instituições, né, participando, né? Isso, na verdade, no início, né, Wilson, teve quando a gente, a UNO Chapecó, e foi lá na SIC em 2012, fez um lançamento, muita gente participou, né? Mas com o tempo, a UNO Chapecó, ela foi trabalhando muito mais, investindo recursos muito mais unicamente, né, no espaço, né? E isso trouxe esse momento aí, que no momento do edital, as outras instituições não vieram a participar, né? Somente a FCTER, né, que é a fundação que participou do edital e veio estar presente fisicamente, né, como residente desse espaço, né? Mas a gente tem que entender que institucionalmente, isso é como eu disse no início da reunião, a gente pode fazer cooperação que no futuro a UFFS esteja presente de alguma maneira lá, né, com os professores, pesquisadores, com uma sala, talvez no futuro, né? Hoje não existe, porque o edital já foi completamente cheio, mas, assim, eu acho que esse espaço ele foi feito por líderes, né, que puxaram por muito tempo isso, né? Seja da UFFS, seja da UNO Chapecó, do Senai, né? Mas, em algum momento, alguém tem que tomar a liderança, né, e investir muito recurso para que os programas estivessem lá. Então, eu acho que é isso que a gente tem que comunicar, né? Esse espaço é da comunidade, a unidade gestora é a UNO Chapecó, por 20 anos desse espaço, e se a gente está falando de inovação, colaboração, a gente tem que abrir as oportunidades para todas as instituições, né? Como isso vai ser feito, acho que a gente precisa construir isso a partir de agora, né? Então, e isso vai ser feito por líderes, né? Líderes como vocês aí, que estão à frente hoje, né, de programas dentro da instituição e que precisam construir isso aí novamente. Show. Então, obrigada, Rodrigo. Obrigadão mesmo, tá? Excelente semana aí para ti. Emerson, bora lá agora? Bora. Quanto tempo mais ou menos eu vou ter? Só para eu me organizar aqui. Tu tem uns 30 minutos, Moacir? E o Wilson, o que vocês me dizem? Eles que mandam no tempo. É que eu vou conseguir ser um pouco mais, porque o Rodrigo já contextualizou muito bem, porque se eu for começar a falar, eu vou repetir muita coisa do que ele falou ali, de centro de inovação, parque. Eu vou trazer muita questão do Orion Park aqui, de como que foi, como que surgiu, principalmente como que foi o nosso desafio, porque assim, ó, contextualizando já inicialmente, existe uma grande diferença em ecossistemas já ativados e ecossistemas não ativados, né? E a gente começou a operação aqui dentro do Orion Park lá em 2016, mas ninguém sabia o que era startup, ninguém sabia o que era inovação, ninguém queria estar envolvido. Então, o prédio abriu lá em 2016 e não tinha ninguém para entrar. Não começou cheio, como o pessoal está começando. E, cara, a gente começou a ficar preocupado. Como que a gente vai popular esse prédio? Primeiro, toda a contextualização dele inicial foram feitos por um grupo de empresário aqui do núcleo de tecnologia, lá em 2007. Isso aqui, inicialmente, tinha um conceito de ser apenas um prédio empresarial. Vem aqui, paga aluguel e deu boa. E como, né, o Clayton, que era da academia, lá da Uniplac, ele foi chamado para começar como diretor aqui do parque, ele começou a trazer contextualização teórica de tudo isso e de realmente entender qual é o objetivo desse habitat de inovação, que a gente começou, não,
isso aqui não é um prédio para vocês pagarem aluguel e deu boa, ficar aqui pro resto da vida. Não, isso aqui é um prédio da comunidade e é um lugar de passagem, né? Então a gente começou a tentar trazer esses conceitos, né, como o Rodrigo já explicou, para mostrar que, cara, tu não pode vir pegar tua empresa aqui e ficar 10, 15, 20 anos pagando aluguel e deu boa. Não faz sentido, né? Então isso aqui é um lugar de passagem. Bem, né, como sabe, eu vou fazer minha apresentação aqui, só deixa eu achar ela aqui. Aí. Vocês estão vendo? Ó, isso aqui é o nosso parque tecnológico, né? O parque tecnológico é os 90 mil metros quadrados. Se vocês forem ver, nós estamos localizados aqui numa área periférica de Lages, não é central, tá? E uma característica, é uma área carente de Lages, tá? Não é um bairro nobre, não é nada. É na periferia de Lages, né? É um lugar carente também. E esse prédio que tem aqui é o Centro de Inovação, como o Rodrigo já falou, é um dos habitats que podem estar inseridos dentro do Parque Tecnológico, né? A gente espera aí que no futuro bem próximo já está sendo construída uma empresa privada aqui do lado, que venha um outro centro de inovação para algum segmento nichado. A gente espera esse desenvolvimento, tá? Mas a gente teve que dar alguns passos atrás quando a gente começou a falar sobre isso. Por quê? A gente achou que, pegando um manual que o governo do estado deu, como gerenciar um centro de inovação, como ativar um ecossistema, a gente começou a olhar para aquilo e aquilo não fazia sentido para a nossa realidade. Primeiro que ninguém sabia o que era uma startup. Se eu fosse abrir um edital naquele momento para o pessoal submeter propostas, apresente aqui o seu Canvas. O que é um Canvas? Como montar um Canvas? E a gente começou a ficar assustado e, peraí, a gente vai ter que redesenhar tudo isso. E a gente começou a falar sobre muito cultura empreendedora e cultura de inovação. Porque um ambiente desse, onde já existe comunidade, vocês têm aí Desbravala e a galera que já movimenta Startup Weekend, quando a gente começou que não tinha nada disso. Não tinha essa vibe, não tinha a galera, não tinha a comunidade movimentando. Isso foi um choque muito grande pra gente, sabe? E aí a gente teve que começar a descer a régua. Tá, antes de a gente querer começar a botar empresas aqui dentro, a gente vai ter que começar a falar de cultura de inovação e empreendedorismo na cidade. Falar o que é startup, a importância de viver ambientes de inovação, que não é só botar os puff, como o Rodrigo muito bem falou. Cara, eles entenderem, primeiro, fazer com que o poder público entendesse que isso aqui era uma ferramenta muito importante de desenvolvimento econômico regional e endógeno, né? Não é coisas que vão vir empresas de fora para cá, mas e sim que grandes pessoas com capital intelectual aqui vão crescer, vão impactar no desenvolvimento econômico, né? E a gente começou a trabalhar nessas culturas, né? Com isso, a gente começou a criar alguns programas, né? A gente tem um setor específico aqui dentro do Orion Park, que é um setor de programas e ações, com o único objetivo fomentar a cultura empreendedora na comunidade. Então, a gente tem programas de empreendedorismo dentro da universidade, empoderamento feminino, tudo que a gente possa levar a bandeirinha da inovação e da cultura empreendedora em qualquer contexto onde a gente possa estar. Antes de começar a pensar o que nós podemos fazer para desenvolver um negócio de uma startup. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a operação, tá? Esse aqui é onde começou, tá? 2007, esses empresários que eu comentei lá para vocês, eles fizeram um projeto de um parque tecnológico, né? Um centro comercial. E em 2011, né, na época que o Raimundo Colombo era o governador do estado, foi apresentado, ele foi para a Catalunha, então ele pegou esse conceito de centro de inovação lá com o Piquet e tudo, e trouxe para Santa Catarina, e a gente teve o privilégio de ser, né, o primeiro que está em operação aí no estado, né? Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque a gente não tinha benchmarking com ninguém, a gente não tinha como conversar com a galera, então a gente teve que descobrir muito na base da porrada, né? Como os startupeiros dizem, né? E aí, em 2016, a gente começou a operar. Como eu disse, não tinha ninguém, a gente não sabia como botar pessoas aqui. Então, assim, o governo deu uma Ferrari pra gente, tá aqui a Ferrari, mas você não tem dinheiro para pagar a gasolina, você não tem dinheiro para pagar a documentação dessa Ferrari e você também não tem
gente para andar dentro dessa Ferrari. E aí, como que a gente faz? Cara, desespero total. Então, a gente se reuniu com um grupo de conselheiros, né? Então, a gente tem uma AUCIP, que é o institutuário aqui, que faz o gerenciamento do parque tecnológico que está dentro esse institutuário está dentro do Centro de Inovação, né? Então, esse conselho administrativo, ele tem integrantes da tríplice hélice, como o Rodrigo já comentou ali. Então, nós temos entidades empresariais, universidades e o governo. Então, as 3 principais universidades aqui estão dentro da cadeira do conselho, auxiliando na tomada de decisão. Isso é muito importante para a gente, né? E aí a gente começou a fazer os nossos trabalhos, e lá em 2016, o que a gente conseguiu oferecer para as empresas, tá? Como a gente não tinha equipe de gestão, não tinha muita gente para a operação, era 3 pessoas, a gente conseguia fazer? Entregar uma sala e espaço físico. Era a única proposta de valor que nós tínhamos, honestamente, naquela época, tá? E isso, na prática, não agregava valor nenhum. Era só um espaço mais barato nesse sentido. E aí a gente começou a entender que antes de a gente pensar em criar um grande case, um unicórnio, uma startup que está bombando, não, a gente tem que começar a enxergar que o centro de inovação aqui, ele vai ser o principal articulador do ecossistema da região. Vai ser a gente que vai ter que puxar essa bandeirinha de ecossistema, vai ter que ser a gente que vai puxar a bandeirinha da cultura de inovação e cultura empreendedora. Aí sim, com base nessa cultura, a gente começar a falar em desenvolvimento de startups, de novos negócios locais. Então, foi essa a missão, ainda continua sendo essa missão, porque o nosso ecossistema ainda não é desenvolvido. Resumindo, não existem ações orgânicas ainda de ecossistema, então muita coisa que é feita pró-empreendedorismo ou pró-inovação é muito puxado por nós. Ainda a gente vai considerar que o ecossistema está ativo quando realmente a comunidade estiver puxando isso de uma forma orgânica e não as mesmas pessoas da bolha, que é sempre a mesma patatinha da galera que está fazendo as coisas, né? Isso também é muito ruim. Então a gente vai considerar que o ecossistema está ativado sim, a partir do momento que aconteça de forma orgânica, sem depender do centro de inovação, né? E a gente pretende aí, como os próximos anos, a gente já está conseguindo fazer isso, mas ser considerado um dos principais ativos do desenvolvimento econômico aqui, está consolidado como um agente de maturação do ecossistema e, obviamente, impactando no desenvolvimento econômico da cidade. Ó, eu trouxe o mesmo gráfico que o Rodrigo trouxe, até para dar uma contextualizada, a gente está alinhado aí a nível de conceitual teórico, tá? Não vou repetir o que ele falou, mas dentro hoje a gente trabalha muito, não só o aspecto do hardware aqui, né? A gente teve que olhar muito a questão do software, a questão cultural. Cara, como que eu vou jogar pluguinho do empreendedorismo lá no aluno da universidade? Então eu tenho um professor estratégico dentro da universidade que eu vou chamar ele aqui para o centro de inovação, a gente vai começar a conversar com ele e ele vai começar a falar de Lean Startup numa matéria dele. Então, essas articulações que a gente começou a fazer para que, por exemplo, os professores viessem participar do Startup Weekend, que os professores viessem aqui fazer avaliação de startups nas entradas do edital, para eles entenderem, estou entendendo, o pessoal está me envolvendo, eu acho que eu posso falar mais disso lá dentro da universidade. Então, essa estratégia a gente tenta usar muito, tá? De envolver os professores, o pessoal que tem, os entusiastas, os professores entusiastas disso, a galera do NIT, envolver aqui dentro das atividades do Centro de Inovação, dos programas e ações, mentorias, para que eles consigam também estarem apaixonados por isso aqui e vender com um brilho no olho para os alunos, para que os alunos consigam entender que isso aqui é um meio para que eles possam transformar a vida deles, onde eles possam vir trabalhar numa startup ou até mesmo criar a sua startup. Tá? Então, a gente tenta envolver muito a comunidade. Uma outra coisa a universidade, desculpa. Uma outra coisa que a gente tenta trabalhar muito com a universidade referencial teórico disso, porque muita coisa que é pensado aqui de como gerenciar
um centro de inovação, como ativar um ecossistema no interior, cara, não existe bibliografia disso. A gente sofreu muito por isso, porque isso a gente não tinha referência lá, mas era um lugar que já tinha coisa, já tinha startup, já tinha galera movimentando, e a gente aqui teve muita dificuldade. Então, em parceria com a Uniplac, com o CAVIC, com a UDESC, a galera que está aqui, as universidades, os próprios acadêmicos, os estudantes de mestrado, estão fazendo pesquisa. Qual que é o impacto? Como que estabelece a negociação das startups de Lages com as grandes corporações que estão aqui em Lages, Klabin e Ambev? Então, esse tipo de trabalho começou a ser feito porque o pessoal está entendendo que isso está gerando transformação. E a gente precisa muito da academia nesse contexto. Porque tem a galera que trabalha aqui no Orion Park, eu também sou professor na universidade, o Clayton também é professor da universidade, mas a gente precisa de pesquisadores também com esse braço forte, pesquisando isso, quais são os impactos para ter referencial teórico, porque não pode ficar só no empirismo, né? Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Então a gente precisa fazer essa documentação e a gente busca muito a parceria. E uma outra pilar que a gente tem com a universidade, falando mais especificamente, é tentar trazer esse capital intelectual da universidade, que é fantástico e incrível, esses estudos, esses trabalhos, e transformar em negócio, tá? Porque, assim, a gente tem aqui, por exemplo, o CAV, da UDESC, né? Um dos maiores universidades de agroveterinária do país, tem uma referência interessante, e tem muito pesquisador, PhD, doutor lá, que manja muito, que ele tem muita coisa que, se transformado em negócio, pode ter um impacto mundial. E a gente, desde 2016, a gente sempre tentou envolver essa galera assim, vamos abrir tua startup, vamos transformar esse teu artigo aí, tua tese, vamos transformar em negócio? E a gente conseguiu com algumas startups. Depois eu vou falar um pouquinho mais rapidamente sobre elas, 2 exemplos de startups que vieram da academia que estão sendo um sucesso aqui dentro do parque. Gente, eu não quero ficar só falando, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode interromper a qualquer momento para a gente ir no bate-papo, tá? Beleza? Então, quando a gente começou ali a fazer tudo isso, primeiro que teve tudo uma briga de conceito, uma briga de ego, porque sempre existe, né? Infelizmente, ainda o ecossistema atrapalha muito o ecossistema, tá? Então, teve que ter muito peitaço em reunião estratégica para dizer que isso não é um ambiente para você colocar a tua empresa aqui, pagar um aluguel barato e ficar anos e anos e anos não fomentando nada. Não é isso. Então, a gente começou, né, fazendo toda essa contextualização. A gente conversou muito com o pessoal da UFSC, a professora Clarice, trazer esses conceitos, trazer esses treinamentos para a galera entender, opa, isso aqui é muito mais do que um prédio com espaço vazio. Tanto que, hoje, pós-pandemia, o nosso desafio cara, as pessoas aprenderam a trabalhar sem espaço físico, o que a gente vai fazer com isso aqui? Como que a gente vai transformar o centro de inovação, que é esse prédio, que não está com todas as salas cheias ainda, mesmo com 5 anos de operação, tá? Porque a nossa realidade é diferente. A galera aprendeu a trabalhar home office, mas como que eu posso transformar isso num ponto de encontro de negócios? Como que eu posso tornar isso referência para a galera, não necessariamente ter um espaço físico aqui, mas o que a galera pode vir fazer de evento aqui, para fazer o networking aqui no cafezinho. Então, a gente hoje, nesse momento, esse é o nosso desafio. Pós-pandemia, esse é o nosso desafio. Porque a galera não quer mais estar dentro de uma sala. Eles aprenderam que é mais barato. E você tem o mesmo apoio. Hoje, por exemplo, a gente tem uma metodologia que a gente desenvolveu aqui para a nossa realidade de acompanhamento dessas startups. A gente faz para elas essa metodologia com a mesma intensidade com a empresa residente, que tem uma sala aqui, com uma empresa que tem uma modalidade virtual. Ela é acompanhada, então ela entende que ela não precisa ter um custo de uma sala, apesar de ser muito barato aqui, né? Então ela tem as mesmas oportunidades, né? Então a gente está tendo esse desafio aqui dentro hoje, né? Sim, estamos há 5 anos em operação, não temos todas as salas completas.
A grande maioria dos nossos negócios que estão aqui dentro do Orion Park são startups muito early stage, aquelas startups que estão bem em fase inicial, estão descobrindo qual que é o problema eu resolvo, qual que é a solução, qual que é a minha hipótese de solução. E a gente não tinha startups com maturidade de negócio avançada. Tanto que esse ano, agora que a gente começou a receber, as nossas startups começaram a receber os primeiros investimentos de empresas de fora, de fundos de fora, profissionais. A gente demorou 4 anos para começar a ter uma empresa que tivesse a maturidade e agilidade para fazer isso. É demorado? É, mas essa é a nossa realidade e a gente trabalha dia e noite para cada vez mais acelerar esse processo. Tá? A gente compreende, entende que é natural devido ao nosso ecossistema não estar desenvolvido. Vou dar um exemplo. Isso aqui construir esse prédio foi um erro e um acerto. Foram 5 milhões investidos aqui. Pensa esses 5 milhões investidos em programas para fomento da cultura empreendedora, antes de desenvolver o prédio. Só que se a gente não tivesse desenvolvido o prédio, a gente não teria corrido atrás disso. Então é um erro e um acerto ao mesmo tempo, né? Então, mas se a gente fosse pensar em habitats, em ecossistemas já desenvolvidos, cara, será que eu realmente preciso de um espaço físico? Por que eu não posso investir nos programas que já tem para fomentar? E aí depois eu realmente tentar investir no espaço, porque é muito melhor onde eu tenho uma cultura, onde quando eu for abrir o prédio, o espaço, eu já tenho uma fila de pessoas para entrar, que o negócio vai ter vida. Gente, aqui era 2 anos depois, a gente tinha, sei lá, 6, 7 empresas, sabe? Então, esses 5 milhões investidos em programas para a gente poder incentivar o professor da universidade, o aluno lá da universidade, a própria comunidade, né? É diferente. Uma coisa que a gente se preocupa muito aqui ainda no Orion é assim, gente, empreendedorismo e inovação é para privilegiados. É só para quem tem acesso, infelizmente. Eu estou numa área carente aqui. O meu prédio aqui é todo de vidro, bonito, imponente, mas o cara que está aqui sofrendo, vendo violência doméstica, passando fome, como que eu faço esse cara enxergar que isso aqui é uma ferramenta para ele transformar a vida e não que quem pode entrar ali é só pessoa rica? Aquilo ali, as pessoas pensam que aquilo ali não é para mim, aquilo é para pessoas ricas. É só para bolha. Então a gente se preocupa muito com isso, para envolver a comunidade de verdade. A gente falou uma vez, lá em 2016, eu conversei com o Cleto. Imagina daqui a uns anos, uma gurizada aqui do bairro entrar, sem a gente convidar, entrar aqui no Orion Park. Eles quererem conhecer e saber o que isso aqui faz. Cara, esse ano, um dia antes do meu aniversário, entrou dois gurizada, um piá de 11 anos, um piá de 12 anos. Eles entraram maravilhados, querendo saber o que acontecia. Cara, demorou 5 anos para acontecer isso, sabe? É isso que a gente tenta fazer efetivamente na prática de tudo isso, sabe? Claro, a gente trabalha muito forte com as empresas, startups, mas a nível regional a gente entende que tem um propósito maior, que a gente precisa sair aqui só desse ambiente. A gente precisa ir até a universidade, a gente precisa ir até a comunidade, para depois trazer os caras para cá. E principalmente vender o ecossistema, tá? Porque aqui, ó, vou dar um exemplo. Eu tenho uma incubadora que eu gerencio aqui dentro do Centro de Inovação, tá? E tem a Mid Lages, lá na Uniplac. A gente fez uma parceria no começo do ano que todas elas são gerenciadas junto. Então, minha metodologia, o time que eu tenho para dar o apoio à startup, agora nós estamos dando o apoio para as startups lá da Mid Lages também. Não é porque são duas incubadoras diferentes, a gente está trabalhando tudo junto. A gente está começando a querer vender o ecossistema. A gente quer que a galera lá da Mid Lages também dê certo. Não é só a galera do Orion. A gente quer que Lages dê certo. Por isso que a gente tem um pouquinho essa visão. Ó, por exemplo, esse ano aí a gente teve algumas boas notícias já. Eu trouxe só 2 exemplos. A gente teve uma startup que recebeu 750 mil da Anjos do Brasil, tá? Por que eu trouxe ela para falar para vocês? Porque ela é uma mistura de negócios com academia muito forte. É um puta de um case. Porque foi com base em estudos que veio da universidade, do CAV, que o professor Chomsky, ele deu um match de negócios com uma pessoa que entendia muito de negócio, tudo da área agro,
transformaram isso em um produto. E estão começando, estão negociando com o governo de Portugal. Então, isso é um grande case para a gente, porque a gente sempre acreditou que um potencial gigantesco estava perdido na academia, nos próprios professores. A galera só fazia o paper e não transformava isso em negócio. O paper é importante? Muito. Mas qual que é o impacto disso transformando em negócio? E a gente começava a provocar os pesquisadores da nossa região com relação a isso. A gente conseguiu converter uns loucos, né, para cá e começou a dar resultado. Por exemplo, a Kiron, ela, através de um algoritmo, elas conseguem identificar o nível de clorose de uma árvore e com esse mesmo algoritmo eles conseguem identificar a tendência daquela área florestal pegar fogo. Então, por exemplo, essa solução poderia ter evitado aquele grande problema que aconteceu no Mato Grosso, que aconteceu de incêndio florestal. Então, se tivesse em operação naquela época. Então, é uma puta tecnologia que estava lá parada na universidade, que foi transformada em negócio. Um outro case agora saiu semana passada, da Maria, da 5, mulherão da porra, desculpe a palavra. Acho que ela foi uma das primeiras empresas que submeteu aqui dentro do Orion Park, PhD em farmácia, capital intelectual gigantesco, e aqui dentro do Orion Park ela veio com a visão de não ter tanto uma pegada apenas acadêmica, científica e começar a puxar o negócio junto, equilibrar. E durante 4 anos, ela está aqui 4 anos no Orion, recebendo acompanhamento. Ela já começou a trazer o aspecto de negócio junto com o capital intelectual que ela tem, científico que ela tem, e hoje eles estão disputando um mercado mundial, onde alguns reagentes vêm de fora do país para fazer pesquisa, e eles conseguem produzir aqui na minha sala aqui de baixo, eles estão na sala aqui de baixo, eles conseguem produzir com a mesma qualidade e até maior, com um custo muito mais baixo. Então, eles estão buscando esse protagonismo de reagentes nacionais com alta qualidade. E um desses reagentes foram desenvolvidos para os testes da Covid. Então, foram que eles saíram aqui. Um outro exemplo do match entre academia e negócio, que a gente proporcionou aqui dentro do parque. Gente, assim, ó, eu tô falando bem rápido, porque o tempo também é pouco, a gente pode falar sobre muita coisa, a gente pode falar horas sobre isso. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Eu quis trazer, tipo, como a Grazi comentou, trazer uma pegada assim, da importância da academia para isso, tá? Então, por isso que eu vim com um discurso mais para essa pegada e, de uma forma geral, assim, a gente se põe à disposição aqui, o Orion Park, eu, o Clayton, né, a galera pro ecossistema, a bater mais papos com vocês. Vocês aí estão convidados quando puder, né? A gente vai passar por isso. Virem até Lages, a gente fazer uma visita, conhecer o nosso ecossistema, conhecer o nosso prédio, as nossas ações, virem bater um papo e até mesmo bate-papos online. Assim que vocês tiverem isso, a gente tiverem de interesse, a gente está super à disposição para conversar com vocês, tá? A gente é novo, a gente está aprendendo a fazer muita coisa. A gente teve esse resultado aí em 2020, foram 171 milhões faturados pelas nossas empresas vinculadas e 11 milhões para as empresas residentes. É pouco? É, mas a grande maioria das nossas empresas são early stage, não faturaram nada, algumas já estão crescendo, estão despontando, e a gente considera que, com base no nosso ecossistema, na realidade onde nós estávamos há 5 anos atrás, a gente está conseguindo um bom resultado, porque tem envolvimento do poder público, tem envolvimento da academia, tem envolvimento da galera do empresarial, então, e tem bastante pessoas a nível CPF trabalhando muito dia e noite para que isso aqui realmente dê certo. Não só o Orion Park, mas como o ecossistema todo, né? E, de uma forma geral, eu agradeço aí o convite de vocês. Me coloco à disposição novamente para perguntas e respostas. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês.